Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui com a aula 1 de Biologia Molecular e aí a gente vai falar aqui sobre Biologia Molecular de Vacinas. Assunto muito legal, assunto muito incrível. Bora! Então, antes da gente entender vacina, Biologia Molecular das Vacinas, acho que é interessante a gente entender um pouquinho melhor sobre o nosso sistema imunológico, né? Então, a gente tem que pensar aqui no sistema imunológico de forma simplista. A gente pode entender ele como os nossos pequenos guerreiros, bem pequenos. Então, a gente tem duas principais divisões aí do nosso sistema imunológico, né? Dos nossos guerreirinhos celulares. A primeira é o que a gente chama de imunidade inata. Então, é a nossa linha de frente, né, da defesa do nosso corpo. Ela é uma resposta imediata e ela não é específica contra alguma bactéria, algum vírus, algum patógeno. Ela é uma resposta rápida justamente porque ela não tem essa especificidade. Ela consegue ser imediata, né? Ela não tem uma produção aí celular que demande algo mais específico, então ela consegue ser uma coisa muito mais rápida, uma resposta bem mais urgente do nosso corpo. E a imunidade adaptativa, que é o sistema de defesa adquirido, ele vai desenvolvendo uma imunidade que é prolongada, ela é mais duradoura e tem essa especificidade para patógenos. Então, ela é uma imunidade que, como já diz o nome, ela se adapta especificamente a dada bactéria, ela reconhece aquela bactéria, ela reconhece uma outra bactéria, ela reconhece um vírus específico. Então, ela cria essa resposta específica para um tipo específico de patógeno. Então, ela tem um conhecimento, uma informação guardada com ela. Ela se adapta conforme o que ela recebe de informação do que está acontecendo contra o nosso corpo. Mas tá, a gente tem dois tipos de sistema imunológico, mas quem são, né, esses defensores aí? Quem são essas células guerreirinhas? Os principais tipos aí que a gente vai ter vão ser glóbulos brancos, que eu acho que é o que a gente mais escuta sobre, que são células especializadas e que identificam e eliminam esses patógenos. Os linfócitos B, ou células B, elas produzem anticorpos, que são as proteínas que vão reconhecer esses patógenos e vão se ligar a antígenos específicos. Os antígenos basicamente seriam uma parte específica do patógeno, né? Do que está atacando o nosso corpo, que é reconhecida pelo nosso sistema imune. Então, é uma parte, uma molécula específica, uma região específica do patógeno que o nosso organismo reconhece. E aí, os linfócitos B, eles produzem anticorpos que reconhecem esses antígenos. E os linfócitos T, ou células T, eles organizam essa resposta. Então, eles ativam outros tipos de células do nosso sistema imune e atacam diretamente as células que já foram infectadas. Então, resumindo, a gente vai ter os glóbulos brancos, que eles vão identificar e tentar eliminar esses patógenos. Alguns patógenos eles não conseguem, né? Aí nós vamos ter, na sequência, linfócitos B, que vão produzir os anticorpos, que são as proteínas que vão se ligar a alguns pontos específicos desses patógenos. E os linfócitos T vão organizar essa resposta, vão ativar outras células do nosso sistema imunológico e vão atacar diretamente células que já estejam infectadas.
continuando, então, a gente falou aí do sistema imune para chegar no qual é o princípio da vacinação, né? Por que vacinamos? Qual é a intenção da vacina, da vacinação? E, assim, uma forma extremamente resumida de qual seria, né, o intuito, o princípio disso é treinar o nosso sistema imunológico para atacar algo específico, né? Lembrando aí das células que a gente citou no slide anterior sobre o sistema imunológico adaptativo. Então, falando já das vacinas, as vacinas elas vão criar esse treinamento para o nosso sistema imunológico, elas vão desenvolver essa resposta imunológica para bactérias, vírus específicos, né, patógenos específicos, em alguns casos, introduzindo os antígenos no nosso corpo. Então, é aquela parte específica do patógeno ao qual o nosso sistema imune se liga e reconhece para responder contra esse invasor do nosso organismo, né? Então, seria exatamente aquela parte do patógeno que o nosso corpo reconhece como parte de um patógeno específico e a partir disso ele planeja e desenvolve uma resposta específica para aquele patógeno. Lembrando aqui que ao introduzir antígenos no nosso corpo, a gente não está introduzindo um vírus ou uma bactéria ou um fungo na sua forma, digamos assim, agressiva, né? Não é a forma que de fato nos deixará doentes. São formas enfraquecidas, são formas inativas, são apenas partes, muitas vezes, do patógeno. Então, nós não vamos ficar doentes com aquilo. Alguns casos nós temos algumas reações, como febre, dor, alguns sintomas mais leves, porque de toda forma o nosso corpo está criando uma resposta imunológica ao material que foi introduzido. Mas não é com a doença em si. A doença, em geral, é algo muito mais agressivo, vai ter sintomas muito mais fortes, duradouros, e no caso de algumas das doenças as quais nós temos vacinas, para as quais nós temos vacinas, elas podem levar à morte. E, naturalmente, que a intenção da vacina nunca é essa. É um quadro muito mais leve, muito mais tranquilo. Algumas pessoas sequer têm reações após a vacina, sequer têm sintomas. O corpo lida de uma forma muito tranquila com aquilo. Então, é uma forma enfraquecida que entra em contato com o nosso sistema imune. Então, aí, acrescentando ao que eu já disse, é basicamente uma simulação que a gente está fazendo, né? É uma forma enfraquecida, uma forma mais leve e inativa do patógeno. Então, a gente vai estar simulando a doença, mas é uma simulação bem, bem mais tranquila do que a doença em si. Ele não vai causar a doença em si, ele vai causar uma resposta imune a fim de preparar o nosso organismo para um possível contato com esse patógeno vivo e ativo no futuro, para o corpo já ter uma resposta imune para isso, já estar preparado para isso e com isso nos proteger de fato adquirir e desenvolver a doença. Então, como eu citei lá no começo sobre quais as células defensoras do nosso organismo, nesse caso, as células que reconhecem, né, são as células B, os linfócitos B, e a gente vai, com a vacina, criar uma memória nas células do nosso sistema imune. Então, no momento em que elas entrarem em contato com aquele patógeno, elas vão reconhecê-lo por uma questão de já terem entrado em contato com ele numa forma mais enfraquecida, que foi a vacina. Então, por conta dessa memória que é criada, né, as células vão reconhecê-lo, o patógeno,
Então, ela vai ter um planejamento e um desenvolvimento de uma resposta imune muito mais rápido. Ele vai estar muito mais forte, ele vai estar muito mais rápido mesmo, em relação à resposta imune que nós temos. Então, o ataque ao patógeno vai ser muito mais efetivo também por conta disso, que ele nos protege. Não vamos ter sintomas tão agressivos se tivermos. E cria essa proteção, essa barreira no nosso organismo. Então agora a gente vai falar quais são os tipos de vacina, né? Diversas abordagens que nós temos. Como eu citei lá atrás, que algumas usam antígenos, que são só partes do patógeno, outras usam o patógeno em si enfraquecido ou inativado. Então, as vacinas vivas atenuadas são as que têm esses patógenos ainda vivos, mas enfraquecidos. Então, eles têm a possibilidade de se replicar dentro do nosso organismo, que é algo que eles fariam também estando não estando enfraquecidos, né? Então, estando em seu estado normal para causar uma doença. Só que, como eles já estão enfraquecidos, mesmo que eles se repliquem, o que eles vão ter aí como objetivo é só essa indução da nossa resposta, do nosso sistema imune, da nossa defesa. Eles não vão nos causar a doença, porque eles estão enfraquecidos. Mas o nosso corpo vai responder ao processo de replicação dele e a presença dele no nosso organismo. Já as vacinas inativadas, elas têm o patógeno ou morto ou inativo. Então, ele não tem condição de se replicar, porém, mesmo não tendo condição de uma replicação dentro do nosso organismo, ele vai gerar uma resposta da defesa do nosso corpo, criando aí também uma memória do nosso organismo para um futuro possível contato com esse patógeno vivo e ativo. As vacinas subunitárias, elas contêm apenas alguns componentes purificados do patógeno. Então, algumas proteínas presentes nesse patógeno, que são as proteínas que vão ter esse contato com as nossas células de defesa e que são as que vão desencadear a produção dos anticorpos específicos para combater aquele patógeno. Então, usando só esses componentes, nós já desenvolvemos a memória das nossas células de defesa e, novamente, no futuro possível em que nós tenhamos contato com um patógeno vivo, um patógeno completo, inteiro, não apenas um componente, a nossa célula ainda vai reconhecer porque é exatamente o componente com o qual ela entra em contato inicialmente, no momento em que ela vai realizar essa defesa do nosso organismo, é esse componente que foi aplicado na vacina. Então, ela cria essa memória de resposta e ela vai conseguir proteger a gente numa possível infecção pelo patógeno. E também aqui, seguindo, nós temos as vacinas toxoides, que são vacinas que elas têm as toxinas produzidas pelas bactérias já inativadas. Então, no caso, inativadas as toxinas e não as bactérias. Então, essas vacinas vão proteger a gente a efeitos negativos dessas toxinas, ao invés de proteger diretamente sobre as bactérias. Então, a bactéria pode estar presente, porém ela vai produzir essa toxina e nós já vamos ter uma resposta imune a essa toxina. Nós não vamos ter, talvez, uma resposta imune diretamente à bactéria, pelo menos não vinda da vacina, mas vamos ter a toxina. E então isso já vai barrar aí os efeitos negativos dessas toxinas da bactéria. E aí, como último tipo, nós vamos ter vacinas conjugadas, que elas vão juntar os antígenos purificados dos patógenos com algumas proteínas transportadoras.
a presença das proteínas, ela vai auxiliar a nossa resposta imune. E aí, como tem essa ajuda no nosso processo de defesa e de assimilar a vacina, ela é indicada especialmente para vacinas que são para bebês e crianças, por conta da fragilidade maior do sistema imune, por ele já ainda não ter um desenvolvimento, a criança ainda ser um pouco mais frágil em relação às doenças. A imunidade que ela tem até então é basicamente a imunidade inata, né? Que ela tem também alguns anticorpos que vêm do leite materno. Então, essas vacinas, elas precisam auxiliar, né, o processo da resposta imune no caso de bebês e crianças. Então, agora falando sobre desafios e também avanços na pesquisa de produção e desenvolvimento de vacinas, a gente pode citar alguns desafios aqui. Temos, por exemplo, as novas doenças infecciosas, então, ou o surgimento ou uma reemergência, né, um aumento novamente de doenças que estavam quase extintas, quase erradicadas, de patógenos. Então, por exemplo, HIV, que teve uma queda muito grande nas últimas décadas e de repente volta a ter um aumento. No Brasil a gente teve um aumento nos casos de HIV. A SARS e o Ebola, que segue sendo um problema muito grave, especialmente na África. E são doenças que ainda não possuem vacina e que matam, né? Elas são doenças bastante agressivas e que o desenvolvimento de vacinas ainda segue sendo um desafio para elas. O outro desafio também, temos as populações vulneráveis, então pessoas como idosos, crianças e imunocomprometidos também, pessoas que realizaram transplante de órgãos ou já têm alguma doença imune, precisam de vacinas que sejam especiais, né? Eles precisam de regimes e dosagens específicos para a situação que eles estão. Além disso, também não deixa de ser um desafio e também um avanço constante a questão de segurança e eficácia das vacinas. É importante que a gente continue tendo e desenvolva cada vez mais testes clínicos rigorosos e que seguem sendo essenciais para a gente ter a garantia da eficácia dessas vacinas, da segurança dessas vacinas. Então, seguindo aí sempre todas as regras de biossegurança e questões éticas de testes clínicos. Outro desafio é a questão de acessibilidade global, então uma distribuição mais igual entre as populações, equitativa, né, das vacinas, é crucial para a gente alcançar uma situação de saúde estável no planeta. Estável eu acredito que não tenha como ser, porque a gente, né, vai estar sempre lutando aí com o surgimento de doenças, a evolução de bactérias e dos vírus. Então, a questão de acessibilidade global também é para a gente melhorar a qualidade de vida de forma igualitária ao redor do planeta e não ter esses polos com situações extremas como a gente tem, que eu citei, do Ebola na África, que é uma questão que une a questão econômica, uma questão de crise humanitária. Então, segue sendo um desafio também para
o desenvolvimento das vacinas e para o avanço das vacinas, essa questão da acessibilidade delas. Falando nos avanços e desafios, o que guarda, né, o futuro das vacinas. Então, o que vem impulsionando, né, o avanço das vacinas. Então, aí no futuro a gente tem um cenário das vacinas de mRNA e DNA. Então, é uma nova geração das vacinas que, até onde eu me lembro, uma das vacinas de Covid-19 que nós aplicamos no Brasil utiliza dessa tecnologia. Essa é uma nova geração de vacinas e ela utiliza o material genético do patógeno para instruir as nossas células de defesa a produzir os antígenos. Então, é a gente mesmo que vai produzir o antígeno para criar essa resposta imune. A gente não vai aplicar o antígeno no nosso organismo. Seguindo, nós também temos vacinas multivalentes, então elas protegem contra diversas doenças numa única vacina. Então, você reduz o número de injeções e de doses necessárias, né? Você facilita esse processo que às vezes é uma das barreiras por conta de pessoas que têm medo da questão da injeção, ou até no caso de crianças, a questão de que em geral as crianças sentem um pouco mais de receio com essa situação. Então, as vacinas multivalentes são uma opção aí para reduzir esse número de injeções. As vacinas terapêuticas também, então elas não são necessariamente uma aplicação de um patógeno ou de parte de um patógeno no nosso organismo para que a gente crie uma resposta imune, e sim para ativar o nosso sistema imunológico a fim de tratar uma doença já existente. Então, como por exemplo aqui o câncer, a gente tem algumas vacinas terapêuticas que, através da ativação do sistema imunológico, elas têm condição de lutar contra as nossas células tumorais. Então, seria uma resposta imune do nosso organismo contra esse próprio tumor ou tumores. A personalização das vacinas, então, com o avanço no nosso desenvolvimento tecnológico e das próprias vacinas também, a gente teria como ter esse desenvolvimento de vacinas que estejam personalizadas para o perfil genético de uma pessoa. Então, baseado nas características genéticas daquele indivíduo e da sua condição imunológica, a gente teria essa possibilidade de desenvolver uma vacina que seja personalizada, feita especificamente para essa pessoa, para esse indivíduo na sua condição. Então, aí, para concluir essa nossa aula sobre biologia molecular de vacinas, a gente tem que ressaltar que as vacinas, elas são ferramentas da saúde pública que são muito eficazes para prevenir doenças infecciosas, que compreender a biologia molecular das vacinas e a biologia molecular como geral, ela é essencial para a gente desenvolver novas vacinas, melhorar as vacinas que nós temos, as tecnologias utilizadas nessas vacinas, e que pesquisar e a pesquisa e o desenvolvimento, né, constante dessas vacinas são essenciais para proteger não só a nossa saúde como indivíduo, mas a saúde pública, a saúde global, contra essas doenças que nós citamos como já existentes e emergentes, e as novas que vão surgindo também. E aí, como uma última mensagem muito importante: vacine-se, atualizem-se sobre as campanhas de vacinação que estão tendo no momento. É gratuito, é um serviço que o SUS disponibiliza para nós,
Então, vai lá, dá uma olhadinha na sua carteira de vacinação, vê se tem alguma coisa que faz muito, muito tempo que você tomou e que pode ser que esteja agora tendo campanha no SUS. Algumas não são sequer campanha, elas estão à disposição durante todo o ano. Então, também não esqueçam que existem algumas vacinas que utilizam dose de reposição. Então, também é importante dar uma olhada nisso. E é isso, gente. Até a próxima.